que bom encontrar você já, né? Que está aí participando dessa live de manhã cedo, já animado, né? E o tema que vocês escolheram para esse período, muito, muito interessante, né? Falar sobre reavivamento, falar sobre o Espírito Santo, falar sobre Deus. Que tema maravilhoso! Me apaixonei por esse livro, sabe? E principalmente pelo capítulo de hoje, né? Que é o capítulo número 3, começa com uma pergunta, né? Existe solução para os nossos problemas? Então, não sei como é que é você, quando você levanta todos os dias, e você levanta animado, você acredita que Deus vai ajudar você, ou você às vezes levanta meio pessimista, né? E pensando, puxa, quanta atividade, quanta coisa eu vou ter para fazer hoje. Porém, a Bíblia, ela apresenta essa solução para a vida da gente. Porque, claro, a gente quer ser cristão, a gente quer ser um cristão adventista, mas ser forte, feliz, animado, cheio do Espírito Santo. Por isso, o negócio é começar com Jesus, começar com a Bíblia. E o versinho de hoje é São João, capítulo 15, e o verso 4, onde Jesus diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Bom, não sei se você está dirigindo, está aí na sua motoca, onde é que você está com a Bíblia física, a Bíblia virtual, mas eu acho que você já notou que Jesus usou a mesma palavra várias vezes nesse versículo. E qual é a palavra-chave? É a palavra permanecer, né? Permanecer em mim, permanecerei, depois permanecer e permanecerdes. Bom, então o segredo da vida cristã, a solução para todos os problemas da nossa vida é ficar, permanecer em Cristo Jesus, tá certo? E o que é permanecer em Cristo Jesus? O livro Desejado de Todas as Nações, ele explica isso, que permanecer em Cristo é receber constantemente seu Espírito e ter uma vida consagrada diretamente, né, a Deus todos os dias. Então, duas coisinhas para permanecer em Cristo. Tem que ter o Espírito Santo, receber o Espírito Santo e se consagrar a Deus, né? E, claro, a questão é agora como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente recebe o Espírito, como é que a gente se consagra a Deus. É impressionante que se você for para o Evangelho de Lucas, o capítulo 9, versinho 23, Jesus dá um conselho para os discípulos, um conselho para a igreja e, claro, um conselho para você também, hein? E Jesus disse lá, se alguém quiser acompanhar-me, e devia ser muito legal acompanhar Jesus, né? Com Porque um dia certeza. ele estava escalando uma montanha, hein, pastor Lucas? Outro dia estava viajando, né, pelo mar da Galileia. Outro dia ele estava entrevistando pessoas, curando. E aqui está, o convite ainda é para você, né? Se alguém quiser acompanhar-me, então, três coisinhas. Primeira, negue-se a si mesmo. A segunda, tome diariamente a sua cruz. E a terceira é siga-me. Bom, então vamos começar com a primeira dica de Jesus para a gente ser um discípulo, né, ali alinhado com Cristo, acompanhando a Cristo, caminhando com Cristo. Negar a si mesmo. Bom, negar a si mesmo, o que é isso? É deixar Deus no controle da nossa vida. Bom, não sei se você já tem, se você gosta muito de pilotar, né, dirigir o carro e tal, né? Eu gosto bastante de dirigir o carro, né? Então, mas na caminhada da vida aí e tal, a gente tem que deixar Deus dirigir. E você sabe que é difícil a gente ser o passageiro, né? Você já notou isso, né? Que a gente pensa diferente do motorista, o motorista freia, você acha que não devia ter freado. O ar-condicionado ou está muito quente ou está muito frio. Mas na vida espiritual a gente tem que passar o volante para Jesus, Com certeza. ok?
E isso que é negar-se a si mesmo, é deixar Deus dirigir, ok? Segunda receita aqui é tomar diariamente a sua cruz. E tomar a cruz aqui não é no sentido de da crucifixão aqui, tomar a cruz, Jesus está dizendo é sobre as responsabilidades do cristianismo. Quando você aceita Jesus, quando você, né, decide servi-lo de todo o coração, existem responsabilidades, existem deveres, existem coisas que você tem que fazer pelo reino de Deus. Por isso Jesus diz, ó, tome diariamente essas responsabilidades. Então, como jovem adventista, qual é a primeira responsabilidade do dia, hein, pastor Lucas? Opa, pergunta. Agora aí, respondam aí nos comentários. O que vocês acham? Qual é a primeira responsabilidade do jovem adventista? Toda manhã. Porque são responsabilidades do reino, né? Bom, mas vamos para frente a gente vê isso. E a terceira coisa que Jesus diz é siga-me. Claro, você tem que ter uma atitude de entrega, serviço, diário, né? Você tem que todos os dias buscar a Deus. Então, no esporte, a gente tem muitas corridas de velocidade, não tem, né? Eu não sei aí quem curte Fórmula Indy, outros Fórmula 1, GP 500, etc. Mas também tem os esportes de regularidade. Sim. Então aí, viu, o negócio é esse, a regularidade, né? Havia uma velha música cristã que dizia, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos sinceros, dos justos, dos que praticam amor. Uhum. Então, no reino de Deus, não é você disparar. O reino de Deus é regularidade. Por isso que Jesus disse aqui, tome diariamente, todos os dias. E você aí que está no seu... pastor, você vai para academia todos os dias, né? Fitness e tal. Ainda não, pastor. Não cheguei nesse nível ainda não. Ainda não chegou nesse nível da academia todos os dias, caminhar aí no parque da cidade, pedalar, né? O pessoal que curte bike, aí pedalar. Vocês sabem como é importante a regularidade, né? São pelo menos 3 vezes por semana, no caso dos esportes. Porém, no caso da vida espiritual, o negócio, o segredo é a palavra diariamente, todos os dias. Bom, agora basta saber o que a gente tem que fazer diariamente. Bom, na época do povo de Deus, lá do deserto e tal, né? Que Moisés construiu aquela tenda. Vocês lembram, né, desse período aí da história dos nossos queridos irmãos do passado? Imagine quantas proezas eles viveram, né? Comeram maná, o pão do céu, atravessaram o Mar Vermelho, quantas coisas maravilhosas. Eu queria estar lá, pastor, para ver Moisés carregando os 10 mandamentos, aquela montanha, um show pirotécnico. Bom, mas havia parte daquilo, melhor, né? Daquela experiência toda lá do deserto, impressionante, era buscar a Deus 2 vezes por dia, pessoal e como família, e 1 vez buscar a Deus por semana publicamente. Esse era o segredo. E as pessoas se perguntam, mas como o povo de Israel, durante 1.500 anos, né, que eles viveram lá, desde Moisés até Jesus, como é que eles viveram, como é que era a vida religiosa deles naqueles dias? Pois era muito simples. E Deus sempre faz coisas simples. Você já viu que tudo que era complicado, Ele mesmo foi e fez, né? E deixou para a gente fazer as coisas fáceis. E dentre essas coisas fáceis que Deus deixou para a gente fazer, está o fato de que o cordeiro, né, naquela época, ele era sacrificado pela manhã e pela tarde, onde a pessoa, o indivíduo ou a família buscava a Deus todos os dias, né?
porque lá no templo ou lá na tenda da congregação, aquele cordeiro, ele era sacrificado, simbolizando Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso era tão forte no coração da família, das pessoas, né, dos jovens daquela época, que eles regularmente, 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, que era o horário de sacrifício, não importa onde eles estivessem, eles paravam e viravam o rosto para Jerusalém e faziam a sua oração. E a gente até tem uma evidência disso, né? De alguém, de um jovem que fazia regularmente isso, hein, pastor Lucas? Isso mesmo. Valendo uma... quem que é esse camarada, hein? Daniel, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, 3 períodos do dia, né, pastor? Isso, com o rosto para Jerusalém, né? Então aí está o segredo. O segredo é a gente não sair de casa sem buscar a Deus e não dormir antes também de buscar a Deus. Este é o segredo. Sabe, a gente tem pelo menos 3 tipos de adoração, né? A gente tem a adoração pública, da igreja, dos congressos, dos eventos, tem a adoração em família, que a gente busca a Deus e tal, com a família, os amigos, e tem a adoração pessoal, é aquela que a gente vai pessoalmente, valendo aí, não sei, uma viagem para Nova Jerusalém. Olha aí, pessoal, olha os comentários aí. Obrigado. Essa, para Jerusalém atual, eu não consigo patrocínio, mas para Nova Jerusalém, a gente consegue patrocínio, hein? Tá certo? O que é mais importante desses 3 cultos, desses 3 momentos de adoração? O particular, o familiar ou o da igreja ou da comunidade, né? Coloca aí no comentário, pessoal. Olha aí, coloca aí, ó. Pessoal, o familiar ou o da igreja, do coletivo. Coloque aí que o pastor vai dar a resposta para nós. Bom, então, eu imagino que você, se não foi batizado, está pronto ou prestes a ser batizado. E o batismo é muito importante na vida de uma pessoa, né? Porque o batismo ele significa uma quebra, né? Uma virada, uma mudança de paradigma, né? Então, descer as águas, ser mergulhado aí no tanque batismal, ou no rio, numa piscina, ou no mar, é participar de um evento maravilhoso, que é o símbolo da morte de Jesus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, a pessoa, quando ela é batizada, então ela morre, tem seus pecados, claro, morre espiritualmente, né? Para a natureza humana, carnal e pecadora, e ressuscita uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Isso é muito importante. Porém, isso foi um evento, e que para muitos, como para mim, já ficou vou revelar aqui, há 46 anos atrás. 46 anos atrás. Foi muito importante, foi no mês da primavera e tal. Mas, e como é que eu tenho que fazer para me manter animado, né, desde esse tempo para cá? O segredo é o que Jesus fazia, ele buscava diariamente a presença do Pai. Esse é o segredo. E quando as pessoas falam assim, e o batismo diário do Espírito Santo? Que coisa é essa? É uma coisa química, uma experiência e tal? Não, o batismo diário é o seguinte, é todo dia, né? Você tem essa regularidade de buscar a presença de Deus. Todo dia. Pastor, os jovens aqui, jovens, a Rayane, a Ada, o Rômeu, disseram aqui que o mais importante é a adoração pessoal. O que o senhor acha? É isso mesmo, pastor? Está correto? Pois é, acabaram de ganhar a passagem para Nova Jerusalém. Bem, assinada com o sangue de Jesus. O bilhete está garantido. Amém.
Gente, e é uma experiência, né? Ah, sabe que eu fiquei pensando aqui, né? Se a gente comesse só uma vez por semana, hein, Pastor Lucas, o que você acha? Como é que seria a nossa estrutura se a gente Não ia, comesse só uma não vez ia por dar certo. semana? Né? Não ia dar certo. A gente ia se empanturrar numa vez só, quase que ia explodir, e ficava como faquir, né? Durante os outros dias da semana. Isso não funciona. Por isso que a gente tem que ter um programinha de leitura da Bíblia. Eu vou dizer o que é que eu faço. Posso falar? Por favor, Eu pastor. faço, eu faço duas, a minha regularidade, a minha corrida de regularidade é assim. Pela manhã, eu leio Reavivados pela sua palavra. Tá certo? Eu leio aquele capítulo, Reavivados por sua palavra, com calma. E quando eu tenho uma dúvida, eu procuro o comentário bíblico adventista, né, que a gente pode comprar e tal, e vou lá e leio, puxa, isso, essa expressão, essa cidade e tal. Então, esse capítulo eu leio com calma e fico pensando, Deus, o que você quer falar para mim hoje? O que será que eu vou encontrar hoje de desafio na minha vida que eu preciso ler esse capítulo, né, de Isaías, né? Capítulo de hoje, por exemplo. Então eu fico pensando lá e Deus vai me falando, porque eu leio, depois eu procuro lá o comentário, penso um pouquinho, fico meditando e faço uma oração. Senhor, me prepara, eu não sei o que vai acontecer hoje, parece que vai ser tudo fácil, mas se tiver uma coisa difícil, me prepara para isso. E leio também, recapitulo a lição da escola sabatina, né? E durante o dia, claro, eu trabalho aqui no escritório da igreja e eu tenho um privilégio muito grande, que eu trabalho com uma janela que dá para uma área de bastante árvores. E os passarinhos, eles vêm ali e começam a cantar e tal. Então, gente, que durante o dia linkar coisas, né? Linkar com coisas espirituais. E lembrando disso, de que a gente pede para Deus, naquele dia, que o Espírito Santo cuide da nossa vida, do nosso caminho. À noite, quando eu chego em casa, então, conto com a Marli e tal, a gente conversa, mas a gente não vai dormir sem ler alguma coisa dos escritos de Ellen White. Então a gente escolhe um livrinho. Estamos terminando de ler agora o livro Patriarcas e Profetas. Então, muito legal. O que mais que a gente pode falar aqui? Podemos falar aqui de que, para ir mais ou menos encerrando, por que a gente precisa do Espírito Santo? Por que é o batismo diário do Espírito Santo? Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o livre-arbítrio. Eles não tinham mais condições de decidir as coisas sozinhos. E assim nós também hoje, a gente precisa do Espírito Santo para poder tomar as decisões certas. Por isso que Jesus falou para Adão e Eva lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti, né, a serpente, e a mulher. O que é isso? É poder sobrenatural. Então, por isso que a gente tem que buscar a Deus todos os dias, porque essa inimizade entre o mal e o bem é a capacidade que o Espírito Santo nos dá para discernir o que é certo e o que é errado. E a gente precisa disso todos os dias, todas as horas. Por isso Paulo também diz, orai sem cessar. É porque sem a proteção, sem a bênção do Espírito Santo, a gente está muito vulnerável, né? E a gente pode tomar decisões muito, muito ruins. Por isso, permanecer sempre na presença de Deus, buscando a Ele todos os dias, fazendo o culto particular, certo? Animando uns aos outros, participando aqui da nossa live diária às 7 da manhã,
É isso mesmo. E Deus vai cuidar da gente, né? Permanecendo em Cristo. Tá certo, pastor? Pastor, que lição preciosa temos hoje. Permanecer em Cristo Jesus. Pastor, gostaria de pedir que o senhor pudesse orar por essa juventude bonita aqui, os nossos jovens aqui com a gente, comentando, participando. Bom que vocês estão aqui com a live. Vamos pedir isso para Jesus, para que Deus nos ajude a permanecer em. Legal, pastor. Vamos orar sim. Obrigado pelo convite, um prazer conhecer todos vocês, viu? Um abraço aí, vamos orar. Senhor Deus, estamos saindo para a luta desse dia e queremos ser batizados pelo Espírito. Amém. Ó Senhor, ajuda-nos a confiar em Tuas promessas, porque queremos que nossa vida seja transformada e o nosso coração seja propriedade Tua, Senhor. Amém. Envia Teu Espírito para purificar nossos pensamentos, Amém. para renunciar a más ações, para que também o amor, a paz, a humildade encha a nossa vida, para que assim a ira, a inveja, contenda possa ser expulso, tudo isso de ruim seja expulso da nossa vida e a alegria possa substituir a tristeza e possamos ser semelhantes a Jesus, refletindo a luz do céu. Cuida de nós nesse dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amém.